Olá, bom dia, boa tarde, bem-vindos todos vocês que estão acompanhando esse curso, que é um curso referente à disciplina de estágio no ensino médio. Então, hoje a gente está na nossa segunda aula. Na primeira aula ali a gente falou um pouco sobre o que é o ensino médio, as questões que são abordadas ali, mais relacionadas nessa questão da arte. E hoje a gente vai dar seguimento aqui na nossa segunda aula, que tem o intuito de falar um pouco sobre esse tema da arte no ensino médio. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão que é de extrema importância nessa etapa da educação básica, que é a etapa final, que é o ensino médio. Então, devido ao importante papel que a arte ocupa na vida das pessoas e na sociedade, desde os primórdios da civilização, ela tem seu espaço reservado na educação geral escolar desde a década de 1980. Então, achei interessante trazer isso aqui para que a gente possa compreender desde quando que a arte ela tem esse espaço dentro da educação normal, né, na educação escolar. Então, a partir disso, a gente compreende que antigamente a arte era tida como uma questão assim mais ligada à elite. Só a elite tinha o acesso às obras artísticas, ao conhecimento da arte, porque a arte ela era muito difundida nesse meio. Então, a partir da década de 1980, todas essas questões da arte foram trazidas para o espaço escolar, né, como o intuito de desenvolver, de ampliar todo esse diálogo aí que a arte ela necessita, né, de ser esse veículo de expressão. Então, a partir da década de 80 é que a arte passou a estar presente nos ambientes escolares. Então, antes disso, eram apenas em escolas próprias para essas questões artísticas e, geralmente, focadas mais ali nessa área, para a elite. Então, a gente compreende que, com certeza, esse é um avanço histórico, né, muito importante, que foi o ingresso da arte dentro dessa área da educação. Continuando agora, para a gente compreender mais essa questão da arte, né, a nível histórico, e como que tudo isso foi elaborado ali nessa questão da perspectiva histórica, até chegar, né, na atualidade no ensino médio. Então, a arte, segundo esses pesquisadores, é uma atividade criativa e é inerente ao ser humano por suas potencialidades múltiplas e combinações de ideias, emoções e produções nas diversas áreas do conhecimento.
Então, a gente compreende a partir desse olhar desses pesquisadores que a arte ela tem essa característica de ser uma atividade criativa e também é algo que é inerente ao ser humano, ou seja, está dentro do ser humano, é natural. Então, é natural o ser humano ter essa vocação, esse olhar também mais diferenciado, esse olhar de interesse também nessas áreas das artes, porque a gente compreende a partir, né, desses estudos mais aprofundados e a partir do olhar de pesquisadores também, que a arte ela está ligada a essa questão da potência, né, de ser uma potência inerente a nós como seres humanos. A arte está muito ligada a essa questão do fazer, do criar. A arte vem de artefato, né? Então, artefatos são coisas que são criadas por ter essa característica, né? Ligada a essa questão da criação, com certeza vai desenvolver essas potencialidades que, de acordo com esses pesquisadores, combinadas também com a questão do desenvolvimento das ideias, né? Com certeza tudo isso trará diversas produções, criações e aprofundamento em conhecimentos, né? E também na área da emoção. Então, por isso que é muito importante trazer esses comentários de alguns pesquisadores para que a gente possa ampliar mais esse olhar sobre a arte. Então, a arte ela apresenta aspectos muito particulares que precisam ser conhecidos independentemente de estarmos estudando ou produzindo arte. Então, como a arte ela tem valor por si só, então é importante de todos terem essa clareza da importância também de conhecer todos esses aspectos, essas questões que são relacionadas a determinados tipos específicos da arte, para que assim esse conhecimento se amplie e para que a arte possa ter o seu real valor, que é essa questão de ser um veículo de expressão. Então, a partir do momento que se compreende que a arte ela tem esses aspectos que são inerentes a ela, e também que naturalmente todos nós seres humanos temos características de compreender a arte e estar ligados à arte que são inerentes de todos nós como seres humanos, mas essas produções e o contato com essa arte, o estudo, o conhecimento de todas essas questões que envolvem a arte se dará de maneira mais natural, de maneira, claro que com o primeiro contato ali, né? Mas será de uma maneira significativa. Então, não vai ser diferente também fazer esse exercício durante essa fase, que é uma fase de extrema importância, assim, nesse período de evolução, né? Desses indivíduos que estão na última etapa da educação básica, que é esse período do ensino médio. Então, o período do ensino médio, ele está muito ligado com essa fase da descoberta, do contato com o mundo mais ativamente, né? Então, para além daquele seio familiar, então, o
estudante ele já está com uma idade que ele vai além dessa questão assim relacionada à família, vai entrar em contato mais com a comunidade, vai se interessar mais por diferentes espaços, vai se interessar também em conhecer a cultura, em conhecer todas essas questões que envolvem, né, o mundo. Então, a arte, ela está ligada, né, com todas essas questões do mundo, né, tanto a nível geográfico, a nível histórico, a nível social, político e também pessoal, pois a arte também ela serve como essa âncora nesse auxílio do autoconhecimento. Então, a partir dessa compreensão, né, que a arte ela tem essa particularidade, essas particularidades que devem ser conhecidas, né, independentemente das pessoas estarem ou não produzindo a arte, todos nós compreendemos que a arte ela tem valor por si só, que o valor dela é tão imenso que independentemente da gente estar estudando ou não a arte, é necessário ter contato com esses conhecimentos, porque também, pela sua profundidade, né, referente a essa questão de ser patrimônio cultural, de estar ligada com toda essa questão de pertencimento histórico, de noção histórica e cultural, também por ser essa faculdade que é inerente a todos nós como seres humanos. Então, naturalmente que, independentemente de estarmos ou não estudando ou produzindo a arte, é necessário que todos esses aspectos particulares da arte venham à tona, sejam transmitidos de maneira natural, de maneira que seja acessível a todos, porque está em todos nós. Então, essa é uma questão também muito importante se compreender e que com certeza vai auxiliar nesse processo que é a última etapa da educação básica, que é o ensino médio. Então, a arte no ensino médio, né? A arte deve compor os conteúdos de estudo e mobilizar as atividades que diversifiquem e ampliem a formação artística e estética dos estudantes. Então, a arte deve compor os conteúdos de estudo e mobilizar as atividades que diversifiquem e ampliem a formação artística e estética dos estudantes. Então, aqui a gente compreende que, além dela estar ligada, né, com essa questão de incentivar, mobilizar a pesquisa, mobilizar o estudo, mobilizar o conhecimento, entrar em contato com questões diferentes, com diversos tipos de conhecimentos diferentes, no intuito de ampliar essa pesquisa, de trazer esse olhar e esse desenvolvimento dessas técnicas, né, através da pesquisa, da análise, através da mobilização também em relação aos próprios estudos, em relação à mobilização dessas atividades diversificadas que deve ser feita, né, e incentivada, relacionadas às questões artísticas e estéticas na vida do estudante. Então, quanto mais cultivado e influenciada todas essas questões, né, do estudo, da mobilização da pesquisa para a construção de novas atividades, de atividades diversificadas, de formas diversificadas e estéticas,
para que se amplie todo esse leque que a arte traz. Então, a partir de tudo isso, né, todas essas vivências e relacionadas a essas questões da cognição, do desenvolvimento cognitivo, né, do fazer artístico, também dessa ligação com o campo emotivo, né, com o desenvolvimento também das questões emocionais, do conhecimento das emoções, a partir dessas atividades, né, porque a arte ela vai desenvolver tudo isso. Então, esses fazeres artísticos, né, que está ligado nessa área de várias modalidades, né, tanto das artes visuais, da música, do teatro, da dança, das artes, né, relacionadas ali à questão mais audiovisual, né. Então, tudo isso deve abordar também componentes que estão relacionados com esses processos artísticos, né, no intuito de trazer esse cultivo da pesquisa, esse cultivo do estudo, esse cultivo de estar em contato com obras diferentes, artistas diferentes, públicos diferentes, compreender que como a arte ela é esse veículo de expressão, ela vai ter também diversos modos de comunicação. Então, compreender também que tipos de comunicação são esses, né? Quais são esses tipos de comunicação que estão relacionadas à arte. Então, também compreender e trazer tudo isso para o estudo diário do estudante. Essa fase do ensino médio, como eu falei, é uma fase de grande curiosidade. Então, quanto mais apresentar, né, as diferentes formas de comunicação da arte, os meios mais inovadores, né, que são esses meios mais contemporâneos, né, relacionados ali, por exemplo, essa questão mais audiovisual, essa questão mais ligada a formas que atraem, né, a atenção dessas crianças, desses indivíduos, né, e também a curiosidade. Porque eu lembro que nas aulas de arte do ensino médio, eu em particular, assim, eu lembro que eram aulas muito atrativas, eram aulas que atraíam tanto a minha atenção quanto a atenção de outros alunos, exatamente por ser numa fase que, por fugir do convencional, as aulas de artes eram aulas diferenciadas. Eram aulas que estavam mais ligadas com essa questão da emoção. Era aula que podia ser algo diferente das outras aulas. Então, na minha experiência de aprender arte, né, de entrar em contato com a arte e essas linguagens, no ensino médio foi realmente muito marcante e eu me lembro mais porque me marcou mais do que em outras fases, por exemplo, na educação infantil e no ensino fundamental, já não me marcou e eu já não lembro nada. Mas no ensino médio, por ser essa fase, né, que naturalmente ali um indivíduo vai ter essa curiosidade de entrar em contato com o novo, né, de buscar também se aprofundar e ser receptivo a questões que são diferentes daquilo que é tido como racional, como convencional. Então, tudo isso, pelo menos para mim e para muitos outros que eram meus companheiros de sala naquela época, se tornava algo extremamente atrativo. Então, eu lembro que tinha atividades, muitas atividades, assim, relacionadas à questão das artes visuais, trabalhadas de diversas formas.
Eu lembro que também foi trabalhada outras linguagens da dança, do teatro, da geografia. Então, na minha experiência do ensino médio, todas as passagens, assim, por todas as linguagens, foi muito real. Desde a música até as artes visuais, teatro e várias outras, né? Então, a gente, pela minha vivência, assim, dá para compreender que, com certeza, dá para pegar o básico, né? Dá para ter uma base e realmente dá para se entregar nessa imersão. Isso foi há muitos anos atrás. Então, com certeza, agora, né? Também, é claro que está bem diversificado, né? E pela minha experiência, assim, realmente foi algo muito significativo, especialmente e nessa fase aqui do ensino médio, por, por poder realmente ter me entregado a essas experiências, né? Do contato com a dança, com o teatro, também ali com as artes visuais, realmente foi algo que me marcou, inclusive influenciou muitas das minhas escolhas que eu fiz na vida e tenho feito até hoje de focar assim os meus estudos e as minhas pesquisas nessa área da arte. Com certeza, tudo que eu vivi também nessa fase influenciou as escolhas que eu estou fazendo hoje relacionado a dedicar as minhas pesquisas nessa área do conhecimento e nas suas linguagens. Trazendo aqui um pouco da minha experiência, porque eu acho que é importante contribuir, porque realmente foi algo que marcou e que eu pude viver de fato nessa última etapa do ensino da educação básica, né? Que foi o ensino médio. Então, arte no ensino médio, né? A gente falou sobre essas questões e agora, seguindo aqui, as escolas do ensino médio devem abrir espaço para que os educandos entendam o processo artístico e sua história. Então, todas as escolas do ensino médio, né? É importante que abra esse espaço para que os indivíduos, os educandos, eles compreendam esses processos artísticos, né, através das criações, e também relacionando tudo isso à questão histórica, relacionando tanto a história assim local, como a história mais ampla, para que toda essa relação se faça de uma maneira mais profunda, de uma maneira que possa desenvolver também outras capacidades, que possa também, a partir dessas pesquisas, ampliar conhecimentos também em outras áreas. Então, eu entendo que trabalhar a arte, comunicando com essas questões históricas, além de ser algo bom, né, que seja prazeroso também, com certeza vai ser algo que vai ser uma oportunidade de se aprofundar no conhecimento, uma oportunidade tanto de se aprofundar nesses fazeres artísticos, como também se aprofundar nessa questão da história, nessa questão assim de outras áreas do conhecimento, que é muito importante também ter essa interdisciplinariedade, né? Compreendendo que a arte, ela também tem essa parte da história da arte. Então, é importante trazer tudo isso também para que isso fique naturalizado, né? Já que nós, como seres humanos, nós temos a arte como algo inerente a nós, então é importante a gente compreender do que se trata, né? Que a arte, ela também tem as suas questões históricas,
Tem a história da arte, tem a questão também a nível histórico, relacionado mais a questões sociais e políticas que determinada arte teve influência, como algo assim de militância até, né? Ou algo de protesto, que isso aí também já aconteceu muito, né, ao longo da história. Na época da ditadura, a gente sabe muito que a arte ela foi muito usada para essa questão do protesto, de protestar de uma maneira meio que subliminar, né, através da arte. Então, trazer todas essas questões para o conhecimento desses educandos, com certeza é algo extremamente rico, é algo que vai enriquecer tanto o seu repertório de consciência histórica, tanto também o seu conhecimento de como a arte foi usada nas épocas diferentes, por ela ser esse veículo de expressão. Hoje em dia, abertamente, não tem essa questão da censura, né? Mas há alguns tempos atrás, havia censura muito forte, né? Principalmente na época da ditadura. Então, a música, como exemplo dessa linguagem, na época da ditadura, ela foi usada, né, como um veículo de expressão para se protestar de uma maneira sutil, subliminar, que esses artistas e indivíduos dessa época encontraram para poder expressar toda a angústia, todo a repressão que estavam sentindo naquele momento por não poderem falar e o que falassem poderiam ser presos ou até mesmo mortos. Então, naquele momento ali, não tinham conhecimento de que estavam falando daquilo, né? Porque foi tudo muito expressado de uma maneira muito subliminar, né? Claro, de uma maneira velada, de uma maneira que não foi tão explícita, mas depois, com os estudos, se compreende que foi formas de expressar, né, que aqueles jovens estavam sentindo naquela época ali de grande revolta, né, de grande censura de toda a sociedade aqui no Brasil. Então, vale a pena trazer para compreensão, porque no ensino médio já é uma fase em que esses indivíduos estão receptivos e capazes também de assimilar esse tipo de conhecimento, né, dessa questão mais histórica, que a nível nacional também o Brasil passou por algumas épocas de muitas angústias, né, e muitas repressões, que foi a época da ditadura. Então, a arte bem trabalhada e bem utilizada também vai trazer a interdisciplinariedade com essas outras disciplinas. Eu lembro também no ensino médio que que alguns professores de história, isso até mesmo na graduação da faculdade, até hoje, assim, já passou por mim muitos professores nessa área da história e da sociologia também, que utilizam bastante essas artes utilizadas como veículo de expressão para abordar determinado tema. Então, eu sei que é mais claro tudo isso nas aulas de história, tanto no ensino médio, que eu tive alguns professores também na época do vestibular, que nos mostravam, por exemplo, músicas que falavam de algum determinado período histórico ali, né, da ditadura e outros períodos, para tratar sobre algum tema. Então, isso é muito comum e isso é muito atrativo por
trazer esse conhecimento também do universo dessa linguagem e de se aprofundar tanto assim na compreensão da linguagem, né, e também de vincular tudo isso no ensino de outros conhecimentos, como no caso da história, ou da sociologia, ou até mesmo da geografia. Então, a gente observa que tudo vai depender também de como que esse educador, como mediador, também vai utilizar a sua criatividade, pois muitas vezes isso é simples, né? Pois é uma maneira simples de se trabalhar, que é uma maneira também que foge do convencional, utilizar essas linguagens para trabalhar e dialogar com diferentes conhecimentos, né? Diversos saberes, e também foge do convencional, da aula convencional, da aula que... E é algo que é atrativo, é algo que desperta questionamentos, e realmente essas são as aulas que ficam gravadas, pelo menos na minha experiência, essas foram as aulas, assim, que fugiram do convencional, né? Tanto nas outras disciplinas que não são de arte, do ensino médio e também na graduação, que realmente eu pude sentir que houve essa experimentação, essa imersão a partir dessas vivências que fugiram do convencional. Então, é importante todos nós, como educadores, termos essa compreensão que é simples, mas que faz toda a diferença. Bom, então seguimos aqui. Também é importante o conhecimento da arte e da sua história, das influências culturais que nelas são incorporadas e das práticas artísticas. Então, como eu falei, né, a arte ela vai ter diferentes influências relacionadas ali à questão histórica, e também vai ter diferentes influências a nível da cultura. Então, como a cultura ela vai variar de uma época para outra, então, naturalmente que em cada época histórica vai ter influência ali de uma cultura predominante. E também trazer essa compreensão de que tipos, quais são os tipos de arte, né, as práticas que estão sendo incorporadas e desenvolvidas de acordo com aquela cultura que está inserida naquele período histórico, para que possa trazer para o conhecimento como realmente um exercício natural a ser feito, né? Entrar em contato com esses meios do conhecimento, né? Tanto da história, compreender que todos esses períodos e fases históricas influenciam nos indivíduos que estão vivendo aquela época, também nas novas gerações que virão, que tiveram contato com aquela determinada fase e cultura da história. Então, é muito importante trazer essas percepções que muitas vezes parece simples, mas que fazem toda a diferença.
Então, é muito importante trazer essa conscientização também, de que toda essa questão da história, toda essa questão do repertório histórico vai influenciar ali, tem influência direta com essa questão da cultura, da influência das culturas, da influência também que vai determinar também até mesmo o destino daquela época, né? Então, como a gente sabe que a cultura, ela é muito influente na vida de todos, né? De todos aqueles que estão inseridos nela. Então, se alguma questão cultural ali é algo que muitas vezes seja uma prática inconsciente, vamos trazer assim, tudo isso vai trazer impactos negativos a nível também histórico, a nível que vai refletir nas outras gerações. Então, por exemplo, coisas que aconteceram lá na época da ditadura, com certeza refletiu e impactou toda a nação também para frente, né? E então isso é muito marcante, né? Nessa questão assim histórica e cultural do quanto que tudo isso tem influência, né? Tanto a nível positivo como a nível negativo. Então, a partir desse estudo, né, ancorado com essas questões de outros conhecimentos, vinculando assim o ensino da arte, que vai comunicar com todas essas áreas do conhecimento, aqui em especial que eu estou falando dessa abordagem mais histórica, né? Então, compreender, a partir também desse olhar diferenciado, dessa questão mais histórica, compreender quais são os tipos de práticas artísticas que estão incorporadas àquela determinada época da história e àquela determinada cultura influente daquela época. Bom, e também eu trouxe aqui algumas coisas para discussão, para que a gente possa compreender também quando que se tornou obrigatório, né, o ensino da arte na educação básica, para que a gente possa compreender também essa questão assim, tá, teve uma época que a arte ela foi mais centrada ali para a elite, que a arte ela foi algo que era privilégio só apenas daqueles que eram os mais ricos, aqueles que tinham mais poder na sociedade, e ela não estava assim acessível, não era um conhecimento disponível para toda a sociedade. E quando que, então, a arte como um todo e suas diferentes linguagens teve esse contato, assim, de forma mais difundida, de forma que os seus conhecimentos sejam considerados como importantes e úteis e que todos os seres mereçam estar em contato com toda essa sabedoria e amplitude das artes, né? Então, isso ocorreu, né? Mais precisamente ali, foi em 20 de dezembro de 1996, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB número 9.394, estabeleceu em seu artigo, né, 26, parágrafo 2º, que o ensino de arte passaria a ser obrigatório.
Então, tinha o ensino de arte, né? Mas ele começa a ser obrigatório na educação básica, né? Desde a educação ali no ensino fundamental, ensino médio, a partir dessa lei que teve início ali no dia 20 de dezembro de 1996. Então, em todos os níveis, né, dessa educação básica, no intuito de desenvolver a cultura dos alunos, de trazer essas linguagens também como compreensão de que é importante como matemática, geografia. Então, por isso que ela deve ter essa visão e esse lugar em especial também no currículo e em toda a educação básica. Então, antes disso, a educação básica já tinha contato, claro, com essa arte, mas não era obrigatório. Então, isso variava de escola para escola. Então, escola que muitas vezes não ensinava, não aprofundava esse olhar sobre as linguagens da arte com os alunos. Mas, a partir de 20 de dezembro de 1996, que foi através dessa lei, né, LDB, o ensino de arte ele se tornou obrigatório a nível nacional na educação básica. Então, também é um período muito importante para que a gente possa compreender. Então, os parâmetros curriculares nacionais de arte estabeleciam que a área passasse a ser designada arte e não mais educação artística, com conteúdos ligados à cultura artística e não simplesmente como atividade. E também, né, por muito tempo, as aulas de artes, elas eram conhecidas como aulas de educação artística. Então, a partir também das mudanças que foram ocorrendo nessas questões assim mais burocráticas relacionadas a esses documentos, né, que estão ali dentro dessa administração ali da educação, né? Um deles são os parâmetros curriculares nacionais, né? Foi estabelecido que essa área de educação artística não seria mais educação artística, que se chamaria arte, né? E também que esses conteúdos ali que estavam sendo desenvolvidos também fossem compreendidos como questões, né, que devem ser aprofundadas, que devem ser compreendidas como questões que têm o seu aprofundamento, o seu estudo, né, as suas técnicas, e se deve o devido valor a tudo isso, né, que envolve essas linguagens, para que assim se fuja dessa questão e mude esse paradigma que por muito tempo aconteceu, né? Da arte estar relacionada com essa questão de passar o tempo como meras atividades para mudar os horários, por exemplo, ou seja, quando os alunos fizeram tudo o que tinha que fazer, dar uma atividade de arte ali, entendeu? Sem algum aprofundamento, sem nada para se trabalhar. Então, também tem essas chaves, assim, ao longo também da história, né? Do ensino da arte também dentro da educação básica. Então, a gente compreende, né, que o conhecimento sobre a arte tornou-se ponto principal, articulando-se em 3 eixos. Então, já não era principal, né? Nessa época que a arte era conhecida como educação artística, as linguagens, os conhecimentos relacionados a essa questão da arte não era tido como principal, não tinha o seu foco de aprofundamento. Mas
a partir dessas reformas que foram estabelecidas, né, pelos parâmetros curriculares, foi designado, assim, compreendido que é importante, sim, fugir dessa superficialidade e trazer o aprofundamento, pois a arte ela tem esse valor por si só, né? E ela é uma faculdade de saber que é inerente a todos nós como seres humanos. A partir de todo esse estudo e esse reconhecimento, né, foi criado também e articulado ao ensino dessa arte, né, que já não é mais educação artística, a criação de 3 eixos. E quais seriam esses 3 eixos, né? Então, o primeiro é o eixo da criação e da produção, o segundo é da percepção e da análise, e o terceiro é o eixo do conhecimento de produções artísticas e estéticas da humanidade. Então, eu trouxe tudo isso aqui para que a gente possa compreender também que, por muito tempo, a arte, né, no ensino médio ali, por muitos anos foi denominada como educação artística, e eram aulas que eram bem superficiais, eram aulas que não tinham esse aprofundamento, eram aulas ou seja, não tinha essa sistematização do conhecimento e eram meras atividades. Então, é interessante fazer atividades, sim, claro, mas se a atividade ela não é feita de uma maneira mais bem trabalhada, com certeza a arte ela perde, ela não vai, não é que ela perde, né? Porque ela não perde nada, mas ela não é bem aproveitada. Esses momentos não eram bem aproveitados. Como a gente compreende que quando ela é um ensino de qualidade, todos esses momentos práticos também, se tem essa compreensão, se tem também esse aprofundamento dessas linguagens, essa compreensão desses processos de criação, de percepção e de produção de uma maneira mais ampla e de uma maneira mais técnica também, com mais, assim, valorização desses momentos, né? Mas esses momentos terão o benefício e mais benefícios serão colhidos a partir de tudo isso. Então, é importante a gente compreender tudo isso, assim, que por muito tempo a arte, ela também viveu esse período de esquecimento. Esse período de esquecimento também na educação básica, esse período de que não teve esse devido olhar, esse período de não ser tão valorizada como as outras disciplinas, de ser assim vista como algo meramente para passar o tempo. Então, também nessa questão no nível histórico da educação, também a gente compreende que é muito novo, né? É tudo muito novo. Então, como a gente percebeu aqui, que o ensino também de arte, ele vai se tornar, né, obrigatório em 1996, porque antes era algo que era da escolha da instituição. Então, a instituição escolhia se trabalhava ou não a arte e da maneira também que quisesse, né? Sem ter também parâmetros, sem ter também diretrizes para que também esse ensinamento fosse dado de uma maneira mais assim sistematizada. Então a gente compreende que a nível histórico a arte também passou por esses momentos de esquecimento, momentos que na área da educação demorou para ter essa valorização,
por muito tempo também na história, antes de ser trazida para o meio educacional também, muitas vezes era mais para a elite que tinha mais o contato com esse meio das produções artísticas, com esse meio do conhecimento de história da arte, com esse meio de conhecer a arte como algo que é belo. Então, tem todas essas peculiaridades que são importantes serem ditas para que a gente possa compreender todas as questões que envolvem a arte, né? Pois a arte ela está relacionada com essa questão histórica, então é importante a gente compreender tudo isso, né? E também é muito enfatizado que o ensino médio dialogue com essa questão também histórica, com essa questão de articular a arte a essas diferentes épocas da história, de também trabalhar essas diferentes culturas, de também trabalhar a partir dessas diferentes culturas a compreensão e o aprofundamento, né, nesses valores dessas obras, na apreciação de tudo isso, né, nessa fase, como a gente já falou algumas vezes, que essa é uma fase dos indivíduos que estão nessa fase de descobrir, né? Então, compreender que a arte também, ela tem essa perspectiva também ligada a questões históricas. Então, o ensino médio, ele enfatiza muito essa questão de relacionar também a arte com essas influências históricas, né, e culturais. Porque o ensino médio também, como ele já tem uma bagagem que é mais aprofundada, né, para a preparação ali do vestibular, para a preparação também desses estudantes também buscarem novas profissões, né? Nova profissão. Então, quase sempre, né? A arte ela vai estar relacionada aí com esse aprofundamento também nessas outras áreas. Que vão dialogar no intuito de se complementarem, de se ajudarem, de se facilitarem, né? Como eu dei aquele exemplo lá de alguns professores de história que usavam e ainda usam, né, a criatividade para se trabalhar também questões e temas da história, tendo como ferramenta linguagens da música. Também pode-se fazer também através de outras linguagens também. Mas é muito comum isso no ensino médio, não sei hoje, né? Mas na minha época era muito comum. E é um método que realmente tem bastante eficácia. Tem bastante eficácia, né? E também é importante também porque o professor ele vai exercitar a sua capacidade de ser um mediador que possa suscitar essa necessidade, esse interesse pelo conhecimento. Então, também, quanto mais o professor compreende que as aulas têm que ter esse olhar mais diversificado, né, no dia a dia, pois serão ali muitos dias, né, durante todo o ano que aqueles alunos estarão em contato com aquele professor, né? Então, quanto mais também o professor utilizar desses recursos que são relacionados à arte, como a criatividade, o lúdico também, assim, de compreender que mesmo estando no ensino médio,
Não que vá trabalhar diretamente o lúdico, né? Mas, assim, essa questão de fugir do convencional, né? De fugir daquelas aulas que são aulas monótonas, de aulas que não prende a atenção do aluno. Então, quanto mais o professor também se diversificar para isso, mais as aulas serão bem aproveitadas e mais o ensino da arte ali vai ser algo que vai fazer a diferença na caminhada estudantil daqueles educandos. Bom, então, hoje a aula seria só isso. Agradeço a vocês que estão acompanhando. Essa foi a nossa segunda aula. Muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando e a gente se vê na próxima aula.